Graça e paz àqueles que estão nos ouvindo. Nós vamos iniciar agora a nossa ministração. Nós não gravamos nosso período de louvores, para que possa dar um tempo curto aí na filmagem, né? Amém? Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, eu sou carente de Ti, Senhor, da Tua revelação. Eu, Senhor, me coloco diante de Ti como instrumento nas Suas mãos. Venha falar através do Teu servo. Senhor, traz para mim novas revelações, traz insights do céu, que o Espírito Santo tem liberdade para me usar. Senhor, aquilo que é humano, meu, o Senhor pode aniquilar, e pode usar, pode falar, pode exortar, pode me instruir. Senhor, fala com os irmãos, fala com a congregação. Senhor, Tu sabes todo o coração deles, aquilo que se passa com eles, aqueles que estão nos ouvindo, ou vão nos ouvir, eu não sei qual é o tempo. Deus, a Sua palavra é atemporal. O Senhor usa em qualquer lugar, em qualquer tempo, em todo momento. O Senhor alcança pessoas no infinito. Ó Deus, Tu és tão poderoso, Tu és tão grandioso. Eu reconheço o Senhor na minha vida. Em nome de Jesus, que essa palavra venha curar, libertar, salvar. Ó Deus, é tudo que nós clamamos por Ti. Faz aquilo que não podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O título dessa mensagem de hoje, irmão, é: aquilo que nos domina, nos tornamos escravos. Tá? Só o título já é maravilhoso. Qualquer coisa que domina o seu coração, além do seu amor pelo Senhor, você torna-se escravo daquilo. É uma palavra muito diretiva, muito assertiva e de exortação. Porque o intuito dessa palavra é levar você a ter um encontro com Deus de paixão. Como Madalena, né? Como Maria, caindo aos pés do Senhor e derramando um nardo tão caríssimo com os seus cabelos, chorando e enxugando os pés do Senhor. Então esse é o intuito dessa palavra. Que nada, absolutamente nada, pode estar em primeiro lugar na sua vida e nem na minha. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Esse é o maior de todos os mandamentos. E o próximo como a ti mesmo. Isso aí resume toda a lei e os profetas. Então, o título da mensagem é: aquilo que nos domina, nós nos tornamos escravos. Tá? Eu vou dar então uma série de sermões focando nos dons espirituais. Não sei se vou falar sobre todos eles, embora a gente já tenha ouvido, mas vai ser uma forma muito diferente, tá? Um novo paradigma, um novo conceito que eu quero dizer sobre isso. Então, muitos de nós, embora sendo crentes, conhecendo o Senhor já há alguns anos, ainda não aprendemos o suficiente, essa é a verdade, de como viver no Espírito e como utilizar as ferramentas fundamentais que Deus colocou para nós, para caminharmos no Senhor e no Evangelho. Então a gente não aprendeu a exercitar o nosso espírito, viver no Espírito, e muito menos usar ferramentas tão preciosas que o Senhor nos deu. Aí acontece o quê? Que somos um crente que vive capengando de muleta, altos e baixos, fracassos, mais fracasso do que derrota, e desânimo. Por quê? Por conta de não saber tudo que Deus tem para você. Que seria o quê? Uma maleta de ferramenta, por assim dizer, uma comparação, que você pode tomar cada ferramenta para determinado conserto, para determinada função. Amém? Vocês estão me entendendo? Então é isso que acontece, tá? Essas ferramentas espirituais, esses dons espirituais, eles vieram o quê? Para nos capacitar. Capacitar o quê? Capacitar para quê? Para toda boa obra. Para toda boa obra. Não é à toa, não é sem propósito que Deus tem os seus dons. Não é. Os dons têm um propósito. Qual é o propósito dos dons? Nos capacitar, é fortalecer a igreja, instruir a igreja para que a igreja possa produzir frutos.
digno de nossa fé. Amém? Então é para isso. Isso aí nos leva a ter um viver de vencedor. Sempre vocês vão estar me ouvindo isso, constantemente, talvez todos os cultos. Nós somos chamados a ter um viver de vencedor, tá? O vencedor é o quê? Vence as derrotas, vence o pecado, vence o desânimo, vence a tristeza, vence a si mesmo, e ele está sempre focado no Senhor. Ele não é uma pessoa que está desanimada, sabe, que é um derrotado e que pensa que a sua vida não tem sentido. Não, isso não é conosco. Nós temos propósito, nós temos visão, nós temos foco, nós vivemos por aquilo que cremos. Amém? Amém. Então é isso. Tá? Bom, outra coisa. Eu quero que projete, por favor, a primeira carta ao Coríntios. Primeira carta ao Coríntios, capítulo 10, verso 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Eu gostei da versão da nova tradução na linguagem de hoje, mas eu vou usar a Almeida Revista e atualizada, tá? 10, verso 13, está escrito assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O que está dizendo essa palavra? Em conexão com o nosso título da mensagem. O título da mensagem é aquilo que te domina, você se torna escravo. E nesse verso está dizendo o quê? Que as tentações pelas quais nós estamos sujeitos, todos nós estamos sujeitos, não é porque você é crente ou está no mundo, é a mesma coisa. Todos nós passamos por tentações, estamos sujeitos. Jesus mesmo diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, irmãos, não é diferente. A diferença nossa dos outros é que nós temos uma fé que transcende todos os problemas. Nós somos animados, sustentados, nós somos confortados pelo Espírito Santo. Essa é a grande diferença. Mas não que você é melhor que os outros. A verdade não é, vai passar por alguns problemas também, grandes problemas, tá? Bom, quando nós oramos o Pai Nosso, a gente diz lá: não nos deixeis cair em tentação, quando na verdade Deus é fiel, Ele honra pela sua palavra. Deus não deixa você cair em tentação. A grande maioria das vezes é nós que vamos até a tentação, ou então não vigiamos, tá certo? Não é Deus não deixa você cair em tentação, mas por muitas vezes é nós mesmos que não vigiamos, ou então não sabemos fazer escolhas certas e caímos na tentação, né? Ao invés de desviar os nossos olhares, nossos caminhos, a gente ao contrário, deixa ser atraído, né? Tá bom? Então, não é Deus. Tiago fala assim: Deus não tenta ninguém, pode ficar tranquilo, não é Deus que tenta ninguém, tá? Então, as tentações que você tem de enfrentar são as mesmas então que estão aí no mundo. A diferença é que nós sabemos o Senhor, temos o Senhor, Ele nos orienta, nos ensina o quê? A vigiar e correr delas. Então, essa é a grande diferença. E mesmo que você esteja aflito, Deus vai confortar o seu coração. Essa palavra de hoje, ela está apontando o quê? Para o dom de moderação, de você saber se conter. Você saber se conter, você não ceder às suas paixões, porque o homem que cede às suas paixões, ele é vencido por elas, ele torna-se escravo delas, tá? Bom, na linguagem do Novo Testamento, na linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, eu achei até interessante, acho que não tem aí: as tentações que você tem de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que você não tem força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a você para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela.
Eu acho muito interessante essa nova tradução da linguagem de hoje. Tem a Bíblia, a Mensagem, não sei se vocês já ouviram, ela é parafraseada, tá? Parafraseada, é muito interessante isso aí. Então, todas as coisas, lá em 1 Coríntios, pode colocar em capítulo 6, verso 12. Eu gosto muito de estudar letras, eu tenho formação em letras e sou tradutor, intérprete também, então eu fiz as minhas teses também foram em cima de traduções, então achei isso maravilhoso, eu descobri coisas fantásticas, né? Então isso eu amo mergulhar na Bíblia, né? Tá bom? Então, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 e 13, né? Tá 12? Está 12 só, acho que não tem problema. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esses versos, irmãos, são muito conhecidos. Nós já sabemos esses versos até de cor, né? Eu sempre digo que é fácil até decorar a Bíblia. Difícil é viver a Bíblia, né? A Bíblia, ela não foi feita para ser estudada, embora eu amo estudar, mas não é só estudar, a Bíblia foi feita para ser vivida, né? Amém? Por favor, consegue para mim que eu estou... Bom, a escravidão, irmãos, muitos irmãos, embora conheçam o Senhor, eles se sujeitam a ser escravos. Olha que absurdo. Mas é interessante você pensar sobre isso. Ser escravo não significa, irmão, que você, no sentido da palavra, você está com uma corrente, um cadeado no seu pé. Nós sabemos disso, né? E muito menos com a sua liberdade, né, de cerceada, com uma tornozeleira eletrônica, como a gente vê por aí. Mas a escravidão ou prisões, ela pode acontecer o quê? Na nossa mente. Ela pode acontecer na nossa alma, no nosso espírito, e levam as pessoas, às vezes, no estágio avançado, que elas chegam até a ser em alto grau de depressão. E isso é o mal do século. Pessoas deprimidas, né? A gente vê, então, pastores suicidando. A gente está vendo aí na internet. A gente vê pessoas que, embora estejam na igreja, mas têm uma vida miserável, né? Uma vida incontrolável às suas emoções. Isso, irmão, é realidade. É realidade que está acontecendo, né? Mas são pessoas, como eu disse lá no princípio, que não despertaram, ou não conheceram, ou não criaram expectativa no Senhor de exercitar os seus dons espirituais, de tomar posse das ferramentas que Deus deu para ela. Ela vive numa religião de aparências. Infelizmente, vive de aparências, né? Nem todo mundo que se diz crente é de fato crente. A gente tem que tomar consciência disso, tá? Então, aqueles que não aprenderam a lidar com suas emoções, sempre estarão sujeitos ou vítimas de suas entregas. O que eu quero dizer com isso? Eles não desenvolvem o discernimento, estão sempre na alma, ou seja, um anímico, ou almático, como dizem, tá? Então eles são sempre dependentes das suas emoções. As suas emoções é que dirigem a sua vida, não é o Espírito Santo. Por isso que é tão importante você estudar, é tão importante você entender o que é uma vida no Espírito. Ouvir sobre uma vida no Espírito, mas a pessoa não tem uma experiência com Deus, não vai mudar nada sobre isso, tá? Bom, ela ainda é o que? Escrava dos seus sentimentos perniciosos que levam ela até o fundo do poço, infelizmente. Então tem gente que por conta de um momento de prazer, por exemplo, um momento de prazer, que não controla o seu impulso sexual, por exemplo, e tem as falsas ilusões que o mundo vende para ela, nas redes sociais, por exemplo, ela não controla as suas paixões, e acaba o quê?
criando relacionamentos tóxicos na sua vida. Ela entra num poço sem saída, né? Destroem as suas vidas. E uma pessoa que faz isso, irmãos, ela perde o seu sentido de vida, ela perde o propósito de vida dela, acabou. Ela entra no emaranhado, ela fica cada vez mais. O pecado, eu disse semana passada, ele é como se fosse uma cola, ele é tenaz, ele segura a pessoa, ele amarra, são amarras na vida da alma da pessoa, que aniquila até a sua forma de raciocinar. Pode ver se eu estou falando a verdade ou não. Uma pessoa muito deprimida, com sérios problemas, ela já não consegue mais raciocinar, ela não tem mais nem esperança. Ela não consegue achar uma saída para o caso dela. Ela se emaranhou tanto, em tanta coisa, em tanto embrulho da vida, ela caiu no laço do diabo. Precisa de socorro, né? Tá? Então é porque ela não tem o domínio próprio, que é o dom do Espírito Santo. Tudo bem? Bom, Hebreus no capítulo 10, verso 26. Senhor, eu tenho que correr. Hebreus 10, 26 assim, diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Irmãos, isso aqui é um retrato da nossa sociedade cristã. Tire isso aqui e crie uma imagem na sua mente. É o que você vê. Um monte de irmãos que tem uma vida de mundão mesmo. Não tem nada a ver com o cristianismo. Por quê? Depois de deliberadamente, ou seja, a pessoa não comete um pecado contra a sua própria vontade. Ela consegue primeiro no seu coração. Deliberadamente, é de livre e espontânea vontade. No começo pode ser até uma curiosidade, mas depois de algum tempo, ela toma gosto. E aquilo vai crescendo, torna-se um mau hábito. Aí quando ela quer sair daquilo, ela já não consegue mais, é um laço do diabo mesmo. Deliberadamente ela vive em pecado, depois de ter recebido o quê? Mesmo que ela tenha recebido o conhecimento do Senhor, mas não vigiou. O que acontece? Já não resta mais sacrifício pelo pecado. Não resta, o único sacrifício que tem para salvar nós é o sacrifício de Cristo, é o sangue de Jesus vertido na cruz. Se você perde essa referência, perdeu o sentido. Não tem mais como, não há mais nada, absolutamente nada que possa salvar o homem a não ser Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aí o que acontece? Você visita as cadeias, está cheio de crente querendo lá, cometeu absurdos e absurdos. Por quê? Não despertou que deveria cortar o mal pela raiz. Gálatas 5, capítulo 1, eu estou correndo já. Nosso culto, eu teria que ter culto de 2 horas, mas não dá para fazer isso, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Olha só os versos de hoje, nós vamos ver a reverência em quinta-feira, eu sou muito rico, tá? Permanecei, pois, firmes. Olha a palavra, permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao quê? Ao jugo da escravidão. Tem gente que Jesus limpa, liberta, salva, mas novamente, deliberadamente, ele vai lá de novo e a porca que volta a lama. Volta a lama. Aí tem uns, irmãos, que não cabe mais nem arrependimento, que nem aconteceu com Esaú. Não cabe mais arrependimento. Não há lugar para arrependimento. Não é que Deus não quer. É porque o coração dele está tão sujo, tão pernicioso, tão controlado pelo mal, que não há espaço para a conversão. Ele até chora, lamenta, olha para o passado, mas não tem coragem, não tem força. Tem que alguém lá resgatar ele, quase que é força, para que ele possa sair da lama, do atolado que ele se encontra, né? Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Realmente, Deus nos libertou. O papel dele ele já fez, ele já nos perdoou, ele já nos justificou, ele já nos santificou, mas a pessoa não tem consciência da sua identidade em Cristo. Então ele volta novamente
a viver debaixo do jugo da escravidão. Isso é falta o quê? De controle, né? De discernimento, é falta de domínio próprio, que é dons do Espírito Santo. O jugo da escravidão. Então tem gente que cai uma vez, repetidamente, ele cai novamente nos mesmos pecados, nos mesmos erros, uma vez, duas vezes, três vezes, e ainda não aprende a lidar com o quê? Com as suas emoções. Ele vive com as emoções na flor da pele, né? Ele alimenta o seu ego, ao invés de negar a vida da alma. Estão me entendendo? Sim ou não? Está sendo muito complicado? Acho que não, né? Bom, acaba o que então? Acaba sendo escravo de seus próprios sentimentos. Ah, não estou sentindo. Ah, eu estou sentindo. Estou sentindo algo por aquela pessoa. Ah, eu estou sentindo que eu devo me vingar. Eu estou alimentando o ódio. Eu não vou na igreja, porque eu não estou me sentindo vontade de ir na igreja. Então fica lá, irmão, fica lá. Vai ficando para ver o que acontece. Vai mofar. Porque as águas têm que se mexer. O Espírito de Deus tem que trabalhar na sua vida. Irmão, tem uma coisa que eu quero falar com vocês. Isso não está aqui não. O mover de Deus é pelo falar. Põe isso na sua cabeça, em nome de Jesus. O mover de Deus na minha vida e na sua vida é pelo falar. É por isso que tem a palavra. A palavra é uma fala de Deus, é o falar de Deus. Você tem que estar sempre submetido à palavra, ouvindo a palavra, comendo a palavra, falando a palavra, recitando a palavra e se dispondo à palavra. Glória a Deus, aleluia. Não tem como um crente viver uma vida de cristianismo sem estar colado na palavra, lendo a palavra todo dia, ruminando a palavra, orando a palavra. Não tem, isso é absurdo. É um absurdo. Então não tem como. Então o mover de Deus é pelo falar. O milagre de Deus acontece no falar. As profecias é falar. As promessas é falar. A criação foi falar. Tudo é pelo falar de Deus. Então você tem sim. O Coríntios, Paulo fala assim, que a loucura para os sábios, sabe o que é? É o poder da pregação. É a palavra da salvação que nós pregamos. Isso é loucura para o mundo, porque Deus usa a pregação para salvar, para curar, para restaurar. Você que está me ouvindo, a palavra de Deus está sendo usada agora para te resgatar, para tirar de onde você está, do estado de morte para um estado de vida. Aleluia. Então Deus usa a palavra, é a palavra o instrumento de Deus. Tudo bem? Então tá. E isso diz respeito, irmãos, tantas escolhas erradas, impulsos do coração incontroláveis, que eu não quero nem citar quais são os vícios e todos os tipos de vícios, de drogas e tudo mais. Você pode estar, por exemplo, envolvido, não em drogas, nem em nada de pornografia, mas uma crise financeira destruidora, sem precedente. Isso vai levar a pessoa num estado de preocupação tão grande, de tormento tão grande, que ela perde até o sono, ela fica doente. Porque a pressão das contas, dos credores é tão grande na vida da pessoa que ela não suporta. Você vai analisar, são passos errados, escolhas erradas, fora da visão de Deus. Mesmo que a gente instrui e fala, a pessoa é teimosa, às vezes ela erra por ganância, dá um passo maior que a sua perna, acha que é a ilusão de ficar rico da noite para o dia, né? Então, isso também acontece. E o que leva a pessoa? Leva a um estado de desânimo, ela perde a vontade até de lutar, achando que a sua vida chegou no fim, né? E que nada mais dá certo. Eu posso falar disso porque eu vivi isso no passado. Aliás, irmão, o que me levou à conversão, o que me levou até o encontro com Deus foi uma falência que eu sofri, horrores. Eu sei que é a tortura do diabo de uma pessoa que está debaixo de pressão. Eu sei, porque eu vivi isso. Se você ouviu meu testemunho de conversão, é lindo, porque eu estava num estado deprimente, de tanta dívida, de tanta pressão, tanta coisa maldita que estava acontecendo na minha vida. Eu não desejo isso para ninguém, é desesperador isso, por isso que as pessoas não aguentam e tiram a vida, tá? Bom, mas
tem uma boa nova. Deus nos chamou, nos resgatou para a gente viver como vencedor. Mas eu repito, precisa tomar posse de uma vida que vencedor, uma vida que reina sobre o que? Em vida. Irmãos, não é que você vai reinar depois de morto, você tem que reinar agora, enquanto você está vivo. Reinar, irmão, significa que você é Senhor sobre muita coisa. Você é Senhor sobre suas próprias emoções, sobre as suas decisões, debaixo do orientado do Espírito Santo. Amém? Amém. Então, você nasceu para dar certo, irmão. Esse é fundamental. Deus nunca pensou que você ia dar errado. Deus planejou que você vai dar certo. Qualquer um aqui, né? Vamos lá, vamos supor, André, o Edson, Deus planejou que você vai dar certo. Tudo vai dar certo na sua vida. Ele já te capacitou, Ele já colocou ferramentas, Ele já fez toda a obra. Agora é só você andar pela fé e crer nele, na sua palavra. Amém? Amém. Tá? Então é isso que Deus tem para nós. É como Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Então, tanto que ele amava o Senhor, que Deus se apaixonou, até arrebatou, né? Então, e aí? Eu quero dizer para você que a dívida, se você está me ouvindo aí, talvez você esteja nessa situação, a sua vida é um valor incalculável, tá? Não tem dívida, não tem dinheiro nenhum que vai pagar a sua alma. Cristo comprou por um sangue muito precioso. Então existe sim muito valor na sua vida e Deus quer resgatar você dessa maldição do pecado, né? Isso é um plano do diabo para matar a sua fé, para roubar e destruir. Foi isso que ele veio fazer: matar, roubar e destruir. Então a gente não pode se deixar escravizar por nada, irmão. É nada. Qualquer coisa que você perceba que está se tornando escravo, você rompe aquilo. Rompe porque aquilo é tendencioso, ou seja, amanhã pode se tornar pior. Amanhã você já não terá mais força para sair daquelas amarras do diabo, porque tudo que o Satanás planeja para destruir a vida do crente é distraí-lo do foco principal, que é viver o cristianismo e viver a igreja, tá? Bom, eu queria dizer aqui sobre aqueles que iniciam no mundo da droga, mas não dá para falar sobre isso. Aqueles que eles entram pelo caminho da porta larga, porque acham que tudo é mais fácil, fantasioso, né? E acabam quebrando a cara. Mas eu vou pular essa fase, não dá para nós falarmos sobre isso. Isso é uma triste realidade que a gente, andando em São Paulo, a gente vê. É lamentável, irmão, lamentável o cemitério de pessoas que estão lá, né? Bom, o domínio próprio, ele está relacionado a não se deixar ser conduzido por suas emoções do momento, ok? Isso é o domínio próprio, é você não viver na esfera do sentimentalismo. O domínio próprio, ele é fruto do Espírito Santo. Então, o próprio Espírito Santo é que ajuda você nesse processo. Você precisa cooperar por mover de Deus na sua vida, tá? Ele nos permite vencer sim as tentações. Você não está sozinho, Deus não largou da sua mão. Ele te capacita, ele te consola, ele ajuda você a enfrentar qualquer aflição. Ele é o nosso consolador, o nosso ajudador. E o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. O que eu quero concluir com isso, irmãos? Que não é na sua força. Aleluia. Então, tudo que eu falei, nada vai acontecer se você quiser viver na sua própria força, no seu próprio eu, na sua própria individualidade. Não vai acontecer. Você depende de Deus, você tem que aceitar isso. Você não vai conseguir andar sozinho, tá bom? Amém. Quando você achar que é autossuficiente, aí você já está na queda. Pode ter certeza que é isso, tá? Gálatas 4, no capítulo, versos 6 e 7. Olha só que lindo, nós já estamos quase caminhando para o final. Tá? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o quê? O Espírito de seu Filho. Olha que maravilha.
o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo. Nós não somos mais escravos de nada, porém nós somos agora filhos, e sendo filho, também somos herdeiros de Deus, da vida eterna, das riquezas de Cristo, tá bom? Então a nós foi dado o quê? O dom do Espírito Santo para nos conduzir e nos fortalecer na nossa caminhada enquanto estamos aqui. Não somos mais um bastardo, não somos órfãos nesse mundo, tá? Deus prometeu o quê? O Espírito de Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então, coloca para mim João 14, 16, 18. Eu já passei da metade, eu estou correndo agora. João 14, 16, 17. O que está escrito aí? Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que sejais para sempre convosco. Estejais para sempre. É só de algum dia ou outro? Não, é para sempre, todos os dias. Tá? Amém. O Espírito o quê? O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Sabe, irmão, não tenho tempo para explicar tudo isso. Eu gosto de entrar na palavra com muita profundeza. Espírito da verdade. Sabe o que reina no mundo? É o espírito do engano, é o espírito da mentira. Quem é o pai da mentira? É Satanás. Por isso que nós não podemos dar ouvido ao que o diabo fala. Tá? Tem muito capeta por aí na internet falando coisas que não tem nada a ver. E induz um monte de gente ao caminho que não tem volta. Tá? O Espírito da verdade, ela está aqui, na palavra de Deus. Tá? Que o mundo não pode receber, porque não vê. Lógico, ele não nasceu de novo, ele não pode ver. Quem não nasce de novo não vê o reino de Deus. Tá? Nem o conhece. Porém, olha, vocês conhecem, porque Ele habita convosco, estará com vocês, e não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Aleluia, essa é a promessa de Deus. Então, sem o domínio próprio, nós pecamos contra o Senhor na maioria das vezes. Toda vez que você for tentado, ou que surgiu uma oportunidade, sem o domínio próprio, sem você exercitar o seu espírito, pode ter certeza, você vai cair. Se você não sabe, a sua carne nunca vai se converter. José teve que fugir, se não fugisse ele caiu. Então a carne não se converte, não se engane com isso. A carne você tem que colocar na cruz. Eu sempre falo isso, tá? Isso serve para mim, tá? Glória a Jesus. Isso é um sinal de que você precisa então exercitar o seu espírito. E quanto mais você exercita o seu espírito, mais vai aprender sobre o domínio próprio, sobre si mesmo. Amém? Amém. Então não há ninguém melhor para te ensinar sobre domínio próprio, como se comportar nas tentações, senão o próprio Senhor Jesus, o seu Espírito Santo. Não deixe então as emoções tomarem conta da sua vida. Deixe apenas Jesus tomar conta do seu ser. Você tem que estar debaixo do senhorio do Senhor. Então enche do Senhor, invoque o nome de Jesus, clama por Ele, enchei-vos do Espírito Santo, está lá em Efésios, né? Então o nosso maior domínio está quando nos alimentamos do Espírito Santo, quando a nossa comunhão com o Senhor é fervorosa. Então eu convido você a exercitar o seu espírito. Abre para mim Coríntios, Coríntios 10:13 a gente já leu, né? Tá? Então quando já leu, eu não vou repetir, pode até pôr aí na tela, pode pôr 1 Coríntios 10:13. Mas então, em um momento de raiva, um momento de tentação, um momento que você vê alguma imoralidade, quando os seus impulsos da carne estiverem crescendo, né? Ou então quando o cansaço, a ira quiser tomar conta do seu coração, nos seus desafios diários, então você invoca Jesus. Eu tenho ensinado muitas pessoas a invocar o Senhor. Ele virá ao seu socorro, você exercita o Espírito Santo e pode ter certeza, irmão, o diabo não vai agir na sua vida, tá bom? Gálatas 5, no verso 1, a gente, agora falta 10 para as 9, estamos no final. Gálatas 5, verso 1. Irmãos, esse verso eu quero que vocês leiam, o Gálatas 5, verso 1 e depois João 8, 36, tá?
Preste atenção nesse verso, a gente vai concluir essa palavra. Tá? Para a liberdade foi que Cristo nos, repitam, libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao quê? Ao jugo da escravidão. Isso é uma exortação muito forte de Paulo para nós, para que a gente aplique o dom do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É João 8,36. Tá? João 8,36. Está aí? Amém? Então, o domínio próprio é uma virtude, mas é também um exercício de devoção ao Senhor. Buscar ser equilibrado em uma sociedade que deriva, uma sociedade quase que delinquente, que perdeu os seus valores, é algo extremamente difícil, mas isso é possível crendo no Senhor. O Senhor nos chama então diariamente a termos uma vida ancorada na verdade que Ele nos revela. Amém? A última palavra eu encerro aqui, a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, verso 5 a 7. Pedro. 5, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso de 5 a 7. Está aí? Amém. Capítulo Pedro, capítulo 1, versos 5 e 6. É o que está aí? Mas não é isso não. Não é isso não. Eu devo ter anotado alguma coisa errada. É a segunda carta de Pedro. Perdão. Às vezes a gente comete alguns assim. Essa é a segunda parte. Ah, tá. Isso mesmo. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Eu vou ler bem devagar, tá? Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. E a virtude ao conhecimento. E o conhecimento ao domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade a fraternidade, a fraternidade é o amor. O que a gente aprende para fechar aqui? Irmãos, a vida no cristianismo é uma sequência de atos. Não é um estalar de dedo, Deus não é mágico, não pense que Deus é mágico. Deus é poderoso. Quem é magia é todo mal. Deus tem poder, mas existem processos que você tem que se submeter a eles. Senão, sabe o que vai acontecer com você? Daqui 10 anos você vai estar pior ou do mesmo jeito. Se você não se submete aos processos, não há crescimento. É uma pura verdade. Querendo você ouvir isso ou não, eu preciso dizer. Ou seja, empenhe-se para acrescentar a sua fé. A sua fé, o Espírito Santo despertou no início da conversão, mas ela não é só aquilo é só o primeiro passo. O Espírito Santo convence você do pecado, da justiça, do juízo, que não dá para falar sobre isso agora, e você crê no Senhor, confesse com a sua boca, crê no coração, confesse com a boca, nasce de novo, mas isso é só o começo, tá? Então, empenhe-se a acrescentar, colocar mais coisas do que a sua fé, a virtude e o conhecimento. Por isso que eu sempre estou batendo na tecla que se você não estuda a palavra de Deus, é um analfabeto crente. E o conhecimento ao domínio próprio, o que é? O exercitar do seu espírito, e ao domínio próprio a perseverança, mesmo com os dons do Espírito Santo, você tem que perseverar, porque se você não persevera, você cai. A carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, tá bom? E a perseverança leva o que? A prática, que é a piedade, e a piedade é a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Fiquem de pé, eu quero orar por você, tá? Está dando 21 horas, tá? Amém? Vamos encerrar.
Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. Pode? Bem? Vamos orar. Depois da oração. Coloca para nós o cântico aí, tá? E a minha oração, irmãos, é você que está nos ouvindo, que o Senhor venha operar uma libertação no seu espírito de cada uma das falhas que nós cometemos. E aquilo que você ainda não tem forças no Senhor, que o Espírito Santo venha te capacitar, em nome de Jesus. E que o dom do domínio próprio seja algo assim, muito forte na minha vida, na vida de vocês. Um crente sem domínio próprio, ele vive sempre no fracasso, irmãos. Jesus, tem misericórdia de nós. Imagina aquela pessoa que não consegue dominar a sua boca. Ele fala coisas que não deveria falar. Imagina aquela pessoa que ele age no calor das suas emoções. Ele comete erros que não deveria cometer. Imagine aquele que toma passos, decisões, paixões que toma conta do seu coração, porque ele não vigiou. Senhor Jesus, limpa nosso coração, limpa nossas mãos, Senhor Jesus. Senhor, manifesta a tua luz. A tua palavra diz que na tua luz nós vemos a luz. Oh, Senhor Jesus, rendido estou às tuas mãos, Senhor, eu me rendo diante de ti. Eu vejo, Senhor, minha pequenez, que eu nunca confie em mim mesmo, Senhor, mas dependa do Senhor em todas as coisas. Oh, Senhor Jesus, que neste mundo tão tenebroso a gente possa viver resplandecer a sua luz. Livra-nos, Senhor, de toda a condenação do diabo. Que jamais desejemos viver como escravos do pecado, escravos de nossas paixões, de escolhas erradas, de nossos sentimentos, mas voltar-se para o Senhor, exalar Cristo nessa sociedade, o perfume de Cristo, que a gente tenha um caráter de exemplo, em nome de Jesus. Eu sou Deus e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Renda-se ao Senhor. Aproveite esse momento tão precioso na sua presença. Eu sou teu e tu és meu. O Senhor quer te pegar pelas mãos. O Senhor quer enxugar suas lágrimas. O Senhor quer fortalecer o teu espírito. Ele quer te curar. Ele quer te libertar. Ele quer te abraçar. Ele quer levar você a outros níveis. Oh, Senhor Jesus. A ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia.
Você que está me ouvindo e sente que o Senhor tocou no seu coração, receba Jesus, abra o seu coração, confesse que Jesus é o seu Senhor de hoje em diante. Em nome de Jesus, entre em salvação na sua casa, resgate vidas do inferno, em nome de Jesus. Você que está afastado, reconcilie-se com Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu profetizo vida, vida, vida sobre vocês, em nome de Jesus. Minha vida dou a ti, Senhor, em ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, em ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Glória a Deus, Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou Você que teu quer e tu sentir no coração, manda uma mensagem para nós, nosso WhatsApp é 11 98074 2130. Estamos prontos para te atender. Amém? Pode encerrar a transmissão, irmão. Põe a mão no seu coração, irmãos. Aleluia. Eu quero te abençoar.